É isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Aqui mais uma vez, LA do grupo de rap Quadrilha do Leste. E hoje temos aqui dois convidados especiais que dispensam comentários. E eu vou deixar que cada um se apresente. Vou começar pelo meu lado direito. Opa! Eu sou Cleverson Oliveira, pai da Isa, de 9 anos e meio. E sou formado em História e estou me aventurando aí na psicanálise. Comecei a estudar psicanálise também. Eu acho que todo conhecimento é válido para você poder ter um entendimento melhor das coisas e poder falar e conversar e debater para que todo mundo saiba como funcionam as coisas, como que deveria funcionar as coisas, né? E a gente aprende e ensina tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação total, LA, tô aqui, trocar umas ideias com vocês. Sou o Tito, né? Eu sou educador social, também sou ativista do Coletivo de Esquerda Força Ativa, faço parte também da Coalizão Negra por Direitos e Fórum Municipal de Hip Hop, tem um grupo de rap chamado Santa dos Vermelhos, e aí vai. Como vocês podem ver, né, nós tivemos já 2 programas do Pode Somar, esse é o terceiro e com certeza vocês podem ver aí que o nível só está aumentando. 2 grandes amigos, 2 grandes monstros aí que entendem do assunto que a gente vai falar hoje aqui. E o tema de hoje é racismo estrutural, certo? E eu gostaria que vocês já compartilhassem esse conteúdo. Nós não estamos em busca de likes aqui, nem de seguidores. Nós estamos em busca da propagação da informação, da formação em prol dos direitos humanos e contra o preconceito e contra o racismo dentro das escolas e dentro no seio familiar também, beleza? Eu gostaria de fazer uma pergunta, sintam-se à vontade para responder. Eu gostaria que vocês explicassem para a galera o que é o racismo estrutural. Racismo estrutural. O racismo ele é um assunto muito polêmico, né? Eu acho que é um assunto que traz uma polêmica muito grande na sociedade, porque não é unanimidade. E quando se fala em racismo estrutural, nós estamos falando de toda uma estrutura propícia ao racismo. Né? Então, se você for colocar isso de uma maneira um pouco mais didática, para entender melhor, é uma questão histórica. Né? Desde muitos e muitos anos, vamos colocar aí, início do século XIX, existiam leis e decretos que institucionalizavam o racismo. Quer dizer, existiam decretos que colocavam o negro como não seres humanos, por exemplo. Tinham decretos que o negro ele não poderia estudar na escola pública. Né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, 1850, mais ou menos aí, no meio do século XIX. Então, quando se fala em estrutura, é uma estrutura histórica que vem se perpetuando, infelizmente, colocando o negro em uma posição de subserviência, né? E isso vem de muitos e muitos anos. Então, quando você começa a falar sobre isso, você tenta colocar de uma forma específica, caindo por terra todos esses paradigmas, né? Porque o racismo ele não se justifica hoje, né? Hoje, com mais informações, com mais estudos, com toda a internet também, com professores, com teses, etc., você faz esses assuntos caírem por terra. Mas a questão estrutural, ela vem de muitos anos. Então, é muito difícil, hoje em dia, você colocar isso, porque muitas pessoas ainda são contra, né? Colocam o racismo como, é o mimimi, não sei, quando você vai colocar o racismo de uma maneira um pouco mais incisiva, as pessoas acabam colocando aí como mimimi. E isso é muito ruim, né? Então a gente, com sempre debates como esse aqui, vai propagar a ideia de que o racismo realmente não tem nada a ver. Acho que já emendando essa reflexão muito sólida, né, que você faz, acho que a questão do racismo à brasileira, ele é um racismo chamado de cordial, é um racismo que ele é por baixo dos panos, ele é um racismo engraçado, né? E aí ele coloca de forma muito irônica, né? Por exemplo, quando figuras populares, né? Um Mussum, por exemplo, né? Uma Adelaide, figuras pretas,
mas que são caricaturizados, né? E que são personagens fabricados, assim como A Cabana do Pai Tomás foi um livro horroroso que foi lançado nos Estados Unidos e que o Brasil, só para variar, né, as ideias, fez uma novela desse rolê torto. Tem um documentário, Negação do Brasil, fica a dica. Quem não viu, coloca aí lá naquele bang lá que você puxa uns vídeos, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda gratuita, certo? Mas põe lá, escreve lá, Negação do Brasil, e aí você vai ver, por exemplo, o papel direcionado aos pretos e às pretas na televisão brasileira. E aí pega, por exemplo, o personagem que é o Tomás, né, o pai Tomás, né, ironicamente, é o principal personagem, mas teve que fazer a primeira experiência blackface, né, do nosso país. E o que é o blackface, né? Então, como não tinha nenhum ator preto qualificado, teve que pegar um branco, pintar ele de preto, como se preto fosse tintura, né? E aí ele interpretou esse pai Tomás. E qual que é o problema do pai Tomás? Ele é uma pessoa, se você for pegar o livro, não assista a novela que é horrível, né? Mas o livro ele pega uma aceitação passiva da escravidão e um apreço, um carinho pelo seu dono, pelo seu senhor. Então, aí eu cito Eduardo Tadeu, né? O escravo e o dono de fazenda não come e não senta na mesma mesa. Então, acho que é um pouco isso. O racismo, ele está enraizado na nossa sociedade, ele está na estrutura, né? A gente só tem que tomar um cuidado para não achar que são racismos, né? Aí fica pluralizando. É igual você discutir bullying, né? Você vai falar de bullying, o que é o bullying? Né? Então, é muito genérico. Então, racismo, literalmente, é uma ideologia que prega a superioridade, né, ariana, que prega de que os povos africanos nunca contribuíram para a humanidade, né, e acaba segregando, acaba marginalizando e criminalizando a maioria da população, no caso do Brasil. Perfeito. Eu acho que nós já começamos aí tendo uma aula sobre esse tema, né? Eu sei que precisa muito, né, para combater o racismo de fato, né? É urgente que as pessoas reflitam, principalmente as pessoas brancas, elas reflitam sobre e identifiquem também a questão de reconhecer seus privilégios, a branquitude que foi implantada durante todo esse tempo, né? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que já é um bom começo olhar para essa própria história também, né? E perceber que as situações que um branco levou a melhor, né? O branco sempre levou a melhor. Eu acho que a estrutura do racismo ela precisa ser combatida já nesse ponto. Eu acho que significa então que somos todos racistas, vamos dizer assim, da parte branca, né, da coisa. Eu acho que temos que reconhecer essa questão de um sistema esbranquiçado que já veio desde o século XIX, né, que a gente levantou muito aqui nos programas passados. Então, assim, ao mesmo tempo, é necessário deixar de procurar exclusivamente situações como essa que você citou, dos personagens, né, caracterizados por uma mídia esbranquiçada, né, trazendo o caricato ali à tona, o Mussum, como você citou, Adelaide e tal, colocando o negro sempre numa posição de que talvez, não sei se vocês podem explicar melhor isso, mas eu acho que essa questão de satirizar o racismo em si, né? Como se fosse uma coisa assim que fosse... desse jeito pode falar, tá bom? De outro jeito não, vamos amenizar isso daí. O Gilberto Freire, né? Lá com Senzala, Casagrande, Senzala, né? Veio tentando colocar de uma maneira mais branda, né? Como se... Harmonizou, né? Exatamente, não. Os brancos e os negros ali, o senhorzinho e os negros, eles se davam muito bem. Existia uma cumplicidade ali. Pô, isso não faz o menor sentido, né? Porque você citou essa questão do ator que teve que se pintar de negro e tal. Isso aconteceu no futebol também. Salvo engano, não sei se foi o Vasco. Não, o Vasco, só uma correção rápida. O Vasco foi um dos que sempre aceitou.
Agora, no Verdade. rolê torto, foi Fluminense, o Sim. próprio São Paulo, né, que infelizmente, desculpa aí, São Paulino, mas está lá atrás, e o Palestra Itália que nem aceitava, né? Os tricolores, né, então o Grêmio, o São Paulo e o Fluminense, tinha a questão, inclusive o próprio São Paulo tinha alcunha de pó de arroz, porque obrigava os jogadores pretos a passarem pó de arroz nas pernas, nos braços e no rosto. Exatamente. Eu como gosto muito de NBA, falo muito bem de futebol também, né? Já deu pra entender que de futebol não vai muito não. Mas eu puxei na memória e percebi que tinha mesmo uma ideia nesse sentido, né? De que o cara, ele se pintava de branco, era pó de arroz, né? E aí para poder fazer parte daquele time. Então, quer dizer, você vê que o racismo ele veio se perpetuando, né? E debates como esse vêm a contraponto, a contrapartida. E aí é uma questão social, é uma questão institucional, né? Que a gente precisa continuar lutando, porque o racismo ele vem colocando o branco em superioridade. E se você for ver historicamente, isso de fato aconteceu, mas o negro ele nunca foi menos do que o branco, muito pelo contrário, sempre foi igual ou até melhor. Você vê nos esportes, é um exemplo, né? Nos esportes e tudo mais. Então é uma situação em que realmente a gente precisa continuar lutando, cada um na sua, ou na internet, ou nos movimentos sociais. Sim, acho que cabe ressaltar essa ideia do basquete que você citou, mano, que é muito pesado, né? Você pega, por exemplo, a NBA. Antigamente não tinha preto, né, na NBA, e a partir de uma certa abertura, vamos assim dizer, né? Abertura forçada. Uma pressão, né, por luta por direitos civis nos Estados Unidos, e aí não deu para segurar os manos, né? Chegando na NBA, mas nunca foi fácil. Eu estava lendo também uma caminhada do beisebol, né? E o quanto que foi treta pra galera, né, pros mano, adentrar na MLB lá, que é a Major League de Beisebol e tal. E fazendo um paralelo, pensando no Brasil, a gente verifica as peneiras nos times, né, nos clubes, e a ausência dos nossos manos lá, nesses times. Aí tem que exportar atleta, porque não tem o pessoal habilidoso, mas você encosta nas quebradas. Você vai na cidade de Tiradentes, por exemplo, tem em São Mateus também, uma rapaziada com coisa que joga, Itaquera, tem uma galera muito habilidosa, mas não tem oportunidade, né? E também tem essa questão, né, da exclusão racial, além da social, que é muito frequente no basquete. A gente fala isso no vôlei também. Tem esporte ele é muito elitizado no nosso país, sim, né, mano? E só um adendo também nessa questão da NBA, que é interessante também colocar, que lá eles fizeram uma liga só de jogadores negros, porque a NBA, que nem era NBA na época, era um outro nome, veio a ser NBA depois, mas no que é NBA hoje, os negros não podiam jogar. E aí, o que os negros fizeram? Eles montaram uma liga, e a liga fez muito sucesso. Porque o público negro é a grande maioria, né? E eles fizeram muito sucesso. E aí a NBA, que não era NBA, que eu não me recordo o nome do que era antes, por isso que eu estou citando como NBA, aí eles começaram a rever e tudo mais, e aí o primeiro negro, salvo engano, o primeiro negro a entrar na liga, e aí já era NBA, foi o Wilt Chamberlain. E aí o resto é história. Quem sabe quem é o Wilt Chamberlain, no jogo, né? Isso é louco. E aí é história, né? O cara fez estrago na parada, né? Eu consigo ver, assim, que não só dentro das escolas, eu acho que em todo lugar, então, tem racismo, né? Tem essa questão do preconceito e tal, né? Você fala de esporte, você fala de educação, você fala de trabalho também, a gente encontra isso muito também no trabalho, né? E quando você citou a questão institucional, eu trago comigo um pouco uma indagação a respeito da lei, né? Que são leis foram criadas. Você acredita que a lei é suficiente para combater o racismo? Não. Inclusive, até pegando esse gancho que você citou sobre a lei, existe uma lei, a lei número 10.639 de 2003. Essa lei ela institui a obrigatoriedade do ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas, sejam elas do estado, município, particulares, todo o território nacional. E já demonstra que temos um problema, porque é preciso uma lei
para falar da nossa história, né, mano? Exatamente. E aí o que acontece? E vou além, porque essa lei ela é de 2003, vai fazer 20 anos agora. E eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouquinho mais nessa lei na minha época de graduação, porque o meu trabalho foi referente a essa lei. E eu fui fazer um trabalho de campo nas escolas, sobretudo nas escolas do Estado, né? E nesse trabalho de campo eu percebi que as escolas elas não atuavam baseada nessa lei. Existia o quê? O 20 de novembro, né? Novembro, geralmente, e que bacana que tem o 20 de novembro, daqui a pouco a gente vai falar do 20 de novembro, mas só no 20 de novembro que as escolas faziam alguma ação referente ao movimento negro, ao racismo e ao valor do negro e etc. Isso quando não fala do Saci Pererê, né? Exatamente, o que é uma piada de mau gosto. Boiado. Mas enfim, então quer dizer, essa lei, ela é uma baita lei. Ela é uma baita lei. Só isso no papel, na teoria. Agora na prática, ela, infelizmente, eu posso dizer com um pouco de propriedade que ela não funciona. Ou pelo menos não funciona como deveria funcionar. E aí entra na sua indagação. A lei propriamente dita por si só funciona? Não. Por quê? Porque a lei ela está lá, institucionalizada. O que nós temos que fazer como professores, como gestores das escolas, é colocar a lei para funcionar. Por quê? Porque essa lei, ela coloca que ela precisa estar na grade. Ela precisa estar na grade curricular. E em muitas escolas não está na grade curricular. E isso é um problema. Por quê? Porque na escola é onde o aluno ele vai aprender muito da história. Mas que história que os nossos alunos estão aprendendo? Né? É isso que a gente precisa se perguntar. E quanto mais assuntos como esse for colocado em pauta, melhor para a conscientização. Porque aqui, uma lei dessa, ela é realmente necessário, não é só precisa, é necessário que ela seja colocada em prática. Porque por conta de uma lei como essa, que os alunos vão aprender mais da sua ancestralidade, do seu passado, eles vão conseguir se visualizar, eles vão conseguir se identificar, o que não acontece hoje. E isso, de forma alguma, é um julgamento, é um apontamento de dedo, não é isso, é uma conscientização. Porque, de repente, gestores escutam essa fala, profissionais da educação escutam essa fala e vão querer colocar, né, coloca a mão na consciência, vão pensar um pouco melhor e vão querer construir ali uma grade propícia para que tenha esse ensino de história e cultura africana e afro-brasileira de fato nas escolas. Só um adendo que acho que é importante, tudo que você falou é perfeito. A 11.645, que é o acréscimo, né, na perspectiva da historiografia, né, e resgate indígena em sala de aula. E não é para ficar, né, caricaturizando o indígena, né? Aí põe a música do Gabriel Pensador e acha que é esse o rolê, né? Acho que a questão é muito mais enraizada. A gente teve processo de extermínio. O primeiro genocídio no Brasil foram aos grupos étnicos indígenas, né, que aqui estavam. E na medida que a gente, por exemplo, recentemente, não tão recente, né, o fóssil da Luzia, né, foi encontrado e que mostra os resquícios do primeiro ser humano na América do Sul, né, e que é interessante as características. Tem imagens, né, na internet, acho que dá para o pessoal conseguiu fazer a reconstituição, são traços pretos, né? A gente não tem nenhuma dúvida, né? A briga é de qual região da África que começa. Tem uma discussão, África do Sul, mas o da Etiópia é mais antigo, mas é interessante pensar nessa questão da migração como uma necessidade humana, né? Essas migrações, porque não tinha o domínio ainda da agricultura, eram povos nômades, né? E na medida que foi se alocando, o fator climático foi decisivo para determinar a tonalidade de melanina, a textura capilar, né? Cabelo crespo, cabelo liso, enfim. Por que eu estou falando isso? Para as pessoas que são preconceituosas, o primeiro europeu ele era preto. Se vocês não sabiam, toma essa. Né? Então é uma coisa que não tem sentido. Deixa eu só fazer outra pergunta aqui para vocês, baseado nessas ideias que a gente está trocando aqui.
A gente sabe que hoje em dia, por conta da informação muito rápida, internet, telefone na mão, vídeos e tal, a gente acaba vendo muita situação de racismo sendo delatado nas redes sociais, jogados na internet e tal. Inclusive, uma das explosões de manifestações antirracistas que aconteceram nos últimos tempos foi com a morte daquele rapaz, George Floyd, né? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, o que a informação, o que a internet, o que a informação hoje pode fazer a favor dessa luta contra o preconceito, contra o racismo. Como que a gente pode aproveitar? Deixa eu pegar um gancho. Claro, à vontade. Antes de começar a resposta que o L.A. perguntou, então, o Mano falou assim, antes da NBA não lembrava o nome. Então, aqui já puxou tá aí. a Associação de Basquete da América, que é a BAA, e juntou com a National Basketball League, que é a NBL. Certo. E aí juntou as duas e virou NBA. Então, eu fiz um puxadinho aqui para acrescentar nas ideias, completa. que é a importância do uso da internet, mas de um modo consciente, né? Não que você tem que desligar e ficar bitolado nesse rolê. Isso, exatamente, né? E a internet, ela é primordial, né? Porque você consegue com a internet, porque a internet, infelizmente, ainda hoje, ela é terra de ninguém. Não sei se isso vai mudar daqui a um tempo, mas de qualquer forma, ela é terra de ninguém. Então você consegue propagar tanto o que é bom quanto o que é mal. E aí o nosso papel é o quê? É propagar com mais intensidade o que é bom. Porque o que é mal, e aí vamos colocar o racismo nesse bolo aqui, ele é alastrado de uma forma tremenda, né? E essa luta não é só dos negros, é dos brancos antirracistas também. Acho que cabe ressaltar o sentimento de indignação, né, aos afro-americanos. Então você vê, né, a comoção que tomou o assassinato, se eu não me engano é o Derek Chauvin. E aí esse rolê do racismo, ele é muito pesado porque se a gente pensar institucionalmente, a polícia ela é racista. E ela transforma policiais que são pretos, né? Eu vou até parafrasear, o Robocop do governo é frio, né? Então, o problema é que parece que existe um processo de lavagem cerebral e que transforma a gente como inimigos internos, né? Então, o policial, ele está ali para servir e proteger, mas não o próprio povo. É para servir e proteger uma elite branca, uma elite racista e classista. Há uma divisão, né? É uma divisão clara. Essa questão do racismo, ela é muito, o buraco é muito mais embaixo. E quando a gente fala em racismo estrutural, e aí até esse livro que é um manual que o Tito trouxe aí, que é o Silvio Almeida, ele vai dividir em 3 partes, né? E aí você me corrige se eu estiver errado em algum dos termos que ele usa. Ele vai dividir em 3 partes, que é o racismo individual, que aí eles vão classificar como até uma questão patológica, porque nada justifica, então pode ser ali um desequilíbrio emocional, um problema mental, ou burrice mesmo, né? Ou mau caratismo, enfim, né? Que é o racismo individual. O cara é racista por si mesmo, e já era. A outra forma, que é o racismo institucional, que aí já é por parte das empresas, das grandes empresas, do Estado e tudo mais. Por quê? Por pressão da estrutura, né? Porque o terceiro é o racismo estrutural. Então, racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. O racismo estrutural, ele é hegemônico. Todo racismo é estrutural. E aí são palavras do Silvio no livro. Todo racismo é estrutural. Esse Pode Somar, ele foi baseado em cima de uma situação que acontece todos os dias nas escolas, nas empresas, em todos os lugares que a gente vê. Eu acho que os rapazes falaram aqui, que os nossos amigos falaram aqui, já deixou isso muito claro. Eu sei que... Ou escuro. Isso, ou escuro. Isso daí também, isso já é... Ô, Titão, boa. Isso já é entre o letramento racial aí. Isso que isso é parte do letramento racial, quando a gente fala essas coisas. Enfim, o tema
do Pode Somar é em cima da escola mais família, juntos contra o preconceito e o racismo. E eu sei que vocês já trabalharam, o Tito trabalha com jovens, eu acho que não com crianças, mas mais na parte jovem, né, de 15 a... Irmão, se, por exemplo, esse CCA que chama nós, a gente vai conversar. E só fazendo um gancho, a criança, a gente precisa parar de subestimar as crianças. O que a gente precisa fazer é adequar o diálogo às crianças. Né? Certo, é isso mesmo. A minha pergunta em cima de tudo isso era que como a gente consegue levar esse assunto? Qual é o método que você usa quando você está com seus alunos falando sobre isso? Qual é a questão que é levantada? Mano, pergunta difícil. É assim, ó. A gente não pode achar que tem uma receita, mas o que tem que ter é uma boa vontade. Então, por exemplo, o que eu não sei eu vou pesquisar. Eu vejo muitos professores que têm boa vontade, boa disposição, propõem, né, uma formação, isso e aquilo, e é da hora. Agora, tem um pessoal que não vai adotar isso, não vai dialogar. Tem gente nem que se tiver na grade. Nem se tiver na grade, não recusa. Vai. A gente consegue fazer um recorte étnico-racial em todas as áreas do conhecimento. Não é só na história. A história é crucial, lógico. Mas na geografia, na matemática, na educação física, no português. Por exemplo, na aula de português, por que não pode falar da contribuição africana? Quais são as palavras africanas e indígenas no nosso português? Que nem é nosso, né? Mas o nosso português ele é mais africano do que o português de Angola e Moçambique. Olha as ideias. Né? Só para a gente pensar. Né? Mas aparentemente parece que é tudo europeu, e não é verdade. Né? A gente tem muitos elementos. Você pega um angolano, uma moçambicana e um brasileiro, a gente sabe quem é o brasileiro, não precisa nem falar quem é quem. Por quê? No nosso linguajar, a gente usa muita gíria, e a gíria, gente... Gíria não, dialeto, já diria Mano Brown. E ela é uma linguagem de resistência, foi uma linguagem de resistência, muita gente acaba criminalizando a utilização da gíria, e a gente sempre fala, tem lugares apropriados para você utilizar. Né? Então eu estou falando na gíria aqui, porque nós estamos dialogando aqui, só gente nossa, é tudo nosso. Agora, se eu encosto numa palestra na USP, e eu vejo que só tem lá a galera do outro lado, então toma, você quer norma culta, você vai receber. E foi muito legal uma vez, eu, preto periférico, Zona Leste, lá na USP, uma estudante, né, de história falar. Eu estou com receio de fazer uma pergunta para você, porque o nível está muito alto. Aí eu vou tentar ser simples, porque eu estou com bastante receio de perguntar para você, porque você está muito além. E aí eu falei, além como, né? Você esperava menos? Eu esperava. Falei, então é isso. É esse racismo que você está pondo a postos, e é importante tentar romper com ele, ou não. E aí é uma opção que a pessoa vai fazer, não tem jeito. Né? Então eu penso que a gente precisa adequar o diálogo, igual eu falei da criança, você tem que abordar de um jeito mais suave. Teve uma situação, um episódio muito louco, era assim, ó, um menino branquinho, do olho azulzinho, loiro, menina pretinha, cabelo crespo. Ela estava chorando porque ele chamou ela de macaca. No primeiro momento, você é um leigo, né, ô moleque, não é assim. Mas não é por aí o rolê. Por quê? É uma criança. Então, perguntei para ele, o que aconteceu? Ela xingou minha mãe. Voltei para ela, o que houve? Ele não quis brincar comigo, eu xinguei a mãe dele. Aí você chamou ela disso. Mas ela não é, você sabe. Você ouviu isso aonde? Em casa. Olha aí. Aí a gente vai pegando a raiz do rolê, tá ligado? E aí, o que eu falei para os dois? Então pede desculpa para ele, você também para ele. Se abraçam e vão brincar. E a criança, gente, criança é diferente de nós. A gente guarda rancor, a gente é zoado. Criança não, ela vai que vai. Né? E se a gente cria ela num ambiente saudável, num ambiente salutar, numa escola que dialoga, que reflete esse rolê, é da hora, porque ninguém nasce racista. Já os adolescentes Mandela, também, né? Ninguém nasce racista. Ninguém nasce. O racismo ele é ensinado. E aí que a gente precisa ir
na ponta, né? Da onde que tá vindo essas ideias? E aí que você está falando das crianças, e as crianças é primordial que a nossa atenção seja focada nas crianças, porque as crianças, elas, como você disse, e bem dito, elas não entendem essa questão. Então, a criança vai chamar a amiguinha de macaca ou o menininho de macaco, mas eles não entendem o peso que aquilo tem. Eles não entendem. Então, aí que entra a didática para você poder explicar. E é que nem você falou, não existe uma receita, mas a boa vontade de explicar de uma maneira simples, didática, lúdica para a criança, ela vai entender. Porque ao mesmo tempo que ela aprende essa questão do racismo, mesmo sem muita profundidade, ela também vai aprender que aquilo não é legal, que aquilo não é certo, que as pessoas são iguais e devem ser tratadas assim. Isso, eu acho que você levantou uma questão muito séria, que é o que a gente vem tratando durante esses dias, né, durante essa semana de gravação de Pode Somar, que é a importância dos pais e nessa construção de caráter dos seus filhos dentro da escola, para levar isso para dentro da escola ou para a sociedade. Né? A gente sabe que existe dentro das escolas uma heterogeneia muito grande, né? A gente sabe disso, e costumes, culturas, religiões e tal, e muitas das vezes as crianças reproduzem aquilo que houve dentro de casa, né? Quando você fala assim, eu sou cristão, eu não gosto daquele aquele cara que usa todo de branco ali, ele é um macumbeiro, você não tem que andar com ele. Ela vai reproduzir isso quando ela perceber, né? Sem saber o teor disso tudo, sem saber, né, o que ela está fazendo, o que ela está causando, né, dentro daquele círculo de amizade ou não, né? Mas eu acho que esse daí é um problema, como a gente começou a fazer esse Pode Somar, realmente trazer essa questão para os pais junto com a escola, né? Somente assim a gente vai conseguir reduzir. Eu não falo acabar, porque acabar vai levar muito tempo. É muito tempo de trabalho, é muito talvez tempo de... a nossa geração nem talvez a gente não passe por isso. Mas eu acho, né, que além da influência que a família exerce, tem a influência que a família não exerce também. E aí é o pior. Que vem a influência das redes sociais, por exemplo. Então, quando você vê uma criança... e aí pense, né? Qual a idade certa ou mínima para você dar um celular para uma criança? Com quantos anos ela pode abrir uma conta em alguma rede social, né? Ela tem filtro, ela pode assistir o que ela quiser na Netflix, já falando da plataforma, porque teve jeito. Aí é para cutucar. É importante, é importante. Foi para afrontar mesmo, desculpa aí, não vai perder patrocínio não. Mas ela tem a classificação, não é... Tem uma parte lá infantil, tá ali. Não é alegoria apenas, é importante. Por exemplo, eu conheço crianças que assistiram o Round 6 e aí eu, conversando assim com os adolescentes, aí eu fiz só uma pergunta, e a galera, você também, você acabou com meus sonhos. Que eu falei assim, vamos tirar todas as mortes do Round 6. Vocês assistiriam pelo menos um episódio? Não assistiriam. Então, quando a gente está vivendo uma época, uma era, em que a morte é o ímpeto, a morte é o grande objetivo, e isso que me motiva a assistir, ver gente morrendo, temos um problema. E aí a gente precisa apertar esse botão aí da emergência, e precisa retomar, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui. Por que os podcasts estão a milhão? Porque é uma troca de ideias, nos torna mais humanos, isso é importante. E a galera está perdendo isso. A gente está vindo com uma galera que dialoga menos, no tete-a-tete, e vive mais nas redes. No mundo virtual. Isso mesmo. Infelizmente, existe uma desestruturação, se eu posso colocar assim, em que o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro. Aí, hoje em dia, existem muitos casamentos que não dão certo, e aí o pai se afasta, ou a mãe se afasta, o que é mais difícil, mas pode acontecer também. Né? Eu vi uma situação a contraponto disso, que a presença dos pais é importante, não só a presença física ali, mas a presença harmoniosa no sentido de sentar e bater um papo e conversar e ver o que está acontecendo. Por exemplo, eu estava com a minha filha até um pouco antes de vir para cá. E aí, o que eu faço? Quando eu estou com ela, eu pego o celular para ver lá o histórico,
para ver o que ela tá vendo, e aí a gente senta para bater um papo. Quando existe alguma coisa ali que não é legal, eu sento com ela, filha, isso aqui que você viu, por que você viu, o que você sentiu quando você viu isso? Isso aqui não é legal, você tem 9 anos e meio ainda. Ou seja, existe ali o tete a tete. E eu sei que, infelizmente, isso não é corriqueiro. É normal, mas não é comum. Né? Paulo Vieira vai falar muito sobre isso, do que é normal e do que é comum. Então, é mais uma questão social para a gente dar um pouco mais de atenção. Por quê? Porque aí a criança está lá jogada às traças. A mãe está lá sobrecarregada, o pai separou da mulher e aí acha que existe divórcio com o filho também, vai para longe. Ou seja, eu estou indo para um outro viés, mas que acaba culminando nessa questão. Por quê? Porque a criança livre, leve e solta ali, qual é a companhia dela? É a internet. E aí na internet ela vai ver muita coisa, inclusive propagação de racismo. Banho de Nutella, e um monte de outras coisas. Um monte de idiotice. Exatamente. Então, quer dizer, eu e a minha ex-mulher, a gente tem uma preocupação profunda em relação a isso. Porque, graças a Deus, nós temos uma relação saudável. Mas eu sei que em muitos ex-casais não funciona assim. Muitos casais ali morando juntos, mas que estão separados de mente e de coração, deixam ali a criança a desejar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a falta de estrutura familiar, e aí independente de qual modelo familiar seja, independente de qualquer modelo de família que seja, se não tiver uma estrutura mínima de atenção para as crianças que precisa ser o nosso foco, vai acontecer isso. Vão crescer mais crianças que vão se tornar adolescentes racistas sem entender que são, né? E vão propagar isso sem entender que estão propagando. Que estão causando um mal. E isso é um problema. Acho que só ressaltar também, né, pessoal? Para ser racista, você precisa de ter poder. Quando a pessoa que não detém poder nenhum, ela discrimina alguém, ela é preconceituosa, né? Então, tem muita diferença. O dono da empresa não contrata porque, né, a pessoa é preta. Enfim, isso é racismo, que tem a ver com poder. Alguém na escola chama outro de macaco. Isso daí está discriminando a pessoa, né? Porque a discriminação ela é a ação prática do preconceito, de uma falsa concepção ou até mesmo de uma ideia equivocada, mas que a pessoa ela é preconceituosa e ponto final, né? Tem gente que é assim. Tem gente que fala, você vive lá na periferia, eu vivo aqui no meu status, né? Estou no topo da pirâmide e você é inferior e já era, ponto final. Né? Não te conheço, não quero saber, mas você é assim e já era. E julga você, né? Mas tem uma diferença. Então, o que eu quero chamar a atenção é que para você reproduzir o racismo, você precisa ter pelo menos quem é você, né, no rolê. Pega lá a professora Morello do CRIS, lá de seriado, ela representa uma instituição. Então é diferente, por exemplo, do Caruso. A gente pode dizer que o Caruso ele é o valentão que bate no CRIS, só para dar um exemplo bem básico, né? O Caruso agride, mas ele não é racista. A professora Morello é, por mais que ela gosta de preto, mas ela é. Ela gosta num cunho fetichizado, num cunho sexualizado, né? Porque tem essa questão ainda, né, infelizmente, da sexualização dos corpos pretos até hoje. Né? Então, acho que é só para a gente tentar diferenciar quando o policial branco ele reproduz o racismo, ele está reproduzindo a lógica da polícia, que é uma instituição racista na sua excelência. A própria criação da polícia está relacionada com os capitães do mato. E quem eram os capitães do mato? Eram, essencialmente, né, aqueles que capturavam e estavam a serviço da opressão. Exatamente. Então, tem policial preto, e aí só para desmistificar, né, a possibilidade de preto racista, não é possível, mas um preto pode discriminar um outro preto. Infelizmente, né, quando ele nega suas origens, quando ele nega sua raiz, ele é um Sérgio Camargo. Bom, pessoal, acho que vocês já... sensacional esse bate-papo, pode somar. CNE mais uma vez trazendo
pessoas brilhantes aqui em torno desse assunto, pessoas capazes de debater. Né? Você que está acompanhando, compartilha no seio familiar, compartilha dentro das escolas esse vídeo. Tá? Se você quiser curtir o vídeo, curta o vídeo. Se você quiser se inscrever no canal, fica à vontade também. Mas esse não é e nunca será o cunho desse tipo de conteúdo aqui. E a gente sabe, né? Inclusive, eu vou até entrar agora numa pergunta, que é a seguinte. Quando a gente vê uma situação de ação, de racismo contra outra pessoa, é mais propício a gente pegar onda dessa dor e criticar aquele, né, que cometeu o ato. Sabe, você fala assim, então, se eu estou cometendo um ato de racismo ou de preconceito, eu sou ruim, certo? E eu vou ser criticado, vou ser rechaçado nas redes sociais. Mas, em cima disso, a partir do momento que eu reconheço que eu fiz alguma coisa errada e eu tento melhorar, eu tento pegar a visão daquilo que me passaram e eu começo a publicar coisas relacionadas à minha melhoria, as pessoas não me tratam, As pessoas não querem saber. Entende? Então, tipo, eu quero saber do mal que ocorreu, mas o bem que está sendo feito agora para tentar remediar esse mal ou para tentar destruir esse mal, eu não estou sendo reconhecido também. Eu acho que isso é um grande problema, sabe, cara? Porque, que nem se deixou bem claro, lá nos Estados Unidos, a galera se une em torno de uma luta, de uma causa. Quando o George Floyd aconteceu, infelizmente, o que aconteceu, morreu, as pessoas saíram para a rua, os brancos, os negros, pegaram os artistas, cara. Você nunca viu um artista numa luta negra aqui. Você até vê. Tá? Eu posso você até, não sabe qual mas que é qual a intenção real. Qual é a luta? É o Sim, quê? Exatamente. Entendeu? Pelo que você está lutando. Isso também cai na questão assim, quando a gente vê lutas a favor do negro, contra o racismo, contra o preconceito, a gente vê também que surgem vários grupos. São grupos A, grupo B, grupo C, e que muitas vezes o grupo A não concorda com o grupo C, o grupo B, entende? Então a luta ela fica um pouco dentro dela mesma, um pouco dividida, dispersada, entende? O que eu vejo muito como rapper que sou, como exemplos que eu já vi, já presenciei, por exemplo, teve uma vez que nós estávamos numa passeata e tal, e tinha um grupo, não vou citar o nome do grupo, tá, pessoal? Não vou expor. Mas que a gente quis conhecer. E eu sou branco. É notável que eu sou branco. Eu estava junto com os negros. Eu estava ali, na mesma luta. Eu sou branco, mas a minha ancestralidade é negra. Eu tenho parentes negros, entende? Só que eu sou branco. E eu fui querer conhecer a história, eu fui querer participar ali, ou cumprimentar. Não me deixaram entrar, cara. Porque eu era branco. Olha só. Eu já participei de uns barato afrocentrado e a questão do afrocentrismo é bastante polêmico, né? Porque tem uma ramificação, né? A gente entende o pan-africanismo como uma luta muito necessária, né? E aí você tem o afrocentrismo, que ele é bastante mal interpretado aqui no Brasil, né? Então, o Marcus Garvey, ele é um cara que é considerado uma grande referência, né? Mas a galera vai pegar só uma parte do Marcus Garvey, né? É igual você pegar o Malcolm X e só pegar a parte que ele pertenceu à NOI, né? Que é a Nação do Islã. E as outras múltiplas faces dele, né? Ou até eu acho que a mais perigosa, pelo menos eu confesso, né? Que é a que eu mais curto, depois que ele volta de Meca, né? O Malcolm X, né? Porque ele amplia a visão e ele identifica que tem preto que não tá fechando com os pretos. Aí pega até o Jesus chorou lá, né? Os próprios pretos não estão nem aí pra isso, não. Solano Trindade, né? Negros a serviço do capital não são meus irmãos. Então, ele denuncia e ele traz uma discussão de classe. Aí ferrou, por quê? Começou a cutucar o tio Sam de verdade, né? Não há racismo sem capitalismo. Então, ele ampliou o leque e geral veio nessa bala. Então, é um homem muito perigoso, mata esse cara aí. O próprio Martin Luther King sempre defender o pacifismo, mas após a morte do Malcolm, o Martin Luther King Jr.,
ele também começa a dar uma acidez no discurso e também foi morto. A gente não pode ignorar esses aspectos que são relevantes. E a luta racial, a luta contra o racismo, não é uma luta apenas exclusivamente dos pretos, é uma luta humana, né? Então, aí eu vou até citar o Che, né? Se você treme de indignação com algum ato de injustiça, então nós somos companheiros. Da hora. Né? Malcolm fala algo em relação a isso também. Sim. Se você é branco e você luta com a mesma causa que eu, nós somos companheiros de causa. Malcolm tem até fala no isso, filme, né, mano? Né? Quem não viu, né, Malcolm X, indicação, o Tico só dando indicação. Tem uma moça branca, ela chega no Malcolm, ele era da NOI, e ela pergunta, o que eu posso fazer? E ele olha pra ela e fala, nada. Então, isso demonstra um separatismo, né? Que falava os diabos brancos, e etc. Porque eram os ensinamentos que ele aprendeu do Elijah Muhammad. Sim. Depois de Meca, ele, vem, vamos lutar contra, vamos ele pra volta rua. Com outra mentalidade e volta mais pesadão. O El-Hajj Malik Al-Shabazz, inclusive tem um livro dele, do Dr. Manny Marable, que é muito bom também. O do Alex Haley é mosca branca pra você achar, mas essa edição do Dr. Manny Marable é muito boa, vale a pena o investimento, porque ler não é gasto nem perca de tempo, é investimento. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E conhecer suas origens... Pô, melhor ainda, né? Você falar com propriedade sobre certos assuntos, né? E não fica à mercê do ensinamento dos outros, né? É você ver um discurso e apontar, pô, isso aqui não foi bem assim, isso aqui é meio calma, aqui não é bem assim. Então, quer dizer, você acaba criando uma criticidade importante que faz você não ir com as massas, né? Teve uma atividade aqui em São Mateus, familianos, né? E aí tava um camarada branco para adentrar também a atividade, os caras barrou. Aí eu falei, mano, não vai barrar. Pô, Tito, aí você complica nós, mano. Vai barrar ele tá com nós, aí nós entra, ele vai ficar fora, né? O privilégio dele, que privilégio, velho. Calma aí. Ele veio só olhar e participar da atividade, ele vai entrar e já era. É atrito. Aqui é racha, aqui tem essas ramificações, a gente sabe que tem. O extremismo, né? Mas existe, eu acho que é importante dizer o seguinte, a galera que é extremista, a galera afrocentrada, eles trazem uma contribuição, mas um dado momento, eles não conseguem compor com o movimento negro no geral, né? A gente entende que o movimento negro ele tem várias ramificações, uma grande árvore, né? Mas você pega, por exemplo, a Marcha da Consciência Preta, do 20 de novembro, é uma marcha histórica, né? Então ali você tem vários agrupamentos. Não dá pra gente falar que todo mundo tem um pensamento único, ainda bem. A gente aprende também na diversidade de pensamento. E o movimento negro ele acaba sendo até um pouco queimado com essa questão extremista de algumas partes, né? Porque aí o que acontece? Muita gente acaba se desvinculando, não. O que é movimento negro? Quando pessoas se juntam para falar sobre antirracismo, se pessoas se juntam para fazer alguma ação contra o racismo, isso é um movimento negro. Agora, um movimento negro institucionalizado, que nem tem alguns, eu não vou citar nomes para não complicar, mas essas instituições acabam se queimando por algumas atitudes de membros, né, que acabam agindo sendo muito extremo em algumas situações. Essa situação que você falou encaixa nesse perfil, o exemplo que você falou também se encaixa nesse perfil, então quer dizer, acaba se queimando, mas o movimento, e aí é particular essa opinião, o movimento negro, ele na sua essência, ele é isso aqui, ó. São pessoas se juntando para falar sobre racismo, para falar contra o racismo, isso é um movimento negro. E aí, quando se fala de essência, existe também a importância das instituições, e aqui eu não estou querendo desmerecer, mas acaba complicando um pouco porque você acaba dispersando a luta. E aí aquele cara branco do olho azul que é antirracista, como é que faz? Vai deixar o cara de fora? Não, peraí. Bora, vamos lutar junto. Eu acho que esse lutar junto é importante, que a gente consiga agregar, mas não pode perder de vista o trabalho de base. Ir lá na quebrada, ir lá no fundo, dialogar com os movimentos que já existem, aproximar, verificar.
tem os extremistas, mas tem os que não são extremistas. Mas, de repente, E a maioria maioria, né? não são, né, A maioria não extremistas, é. né? Sim. E eu acho que vale a pena, né, quem tiver interesse, fazer um mapeamento. Ó, que tema louco, né? Quais são os coletivos e movimentos negros na cidade de São Paulo? Vai se assustar, Vai ter porque tem vários, muita né? gente, né? Tem vários nomes históricos, né? Por exemplo, vou citar o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que é uma das forças aí de maior referência que a gente tem no Brasil. E do né? CAFRO. A UNEAFRO também, a Milhão, né? Isso aqui é uma militância, isso aqui é importante, então, conheço a LA de Mocota, então ele deu um salve, vamos encostar, vamos passar a visão, vamos trocar uma ideia, a gente aprende ensinando, ensina aprendendo, é uma troca, é reciprocidade, é muito importante, né? É isso aí, galera. Você como professor, você já lecionou, Cleverson, alguma Eu vez? lecionei pouco, na verdade, né? Porque a minha ideia, quando eu fui estudar história, a minha ideia era lecionar no Estado. Aquele romantismo, né, de universitário, não, eu quero... Para que eu vou fazer? Para que eu vou estudar história? Para ser professor. Eu quero estudar para ir lá onde eu estudei, lá no colégio do Estado e dar aula lá, mostrar para molecada, pode dar certo, você pode fazer um curso superior, você tem aquele imaginário romântico, né? Eu tinha muito isso lá em 2013, quando eu fiz a minha faculdade, a primeira. E aí eu entrei para lecionar como eventual, né? O antigo professor substituto. E aí eu desanimei, cara. Desanimei primeiro porque eu não estudei tanto para ganhar R$12,93 hora aula. Né? Falei, não, peraí, não é isso. E na época eu trabalhava em 2 empregos, né? Lecionava à noite como eventual e tinha o meu emprego, né, CLT ali durante o horário comercial. E eu percebia que eu não conseguia largar um para ficar no outro, né? Não tinha como. Então eu acabei desanimando, tentei, corri atrás, prestei concurso quando tinha concurso, porque o último concurso do Estado, salvo engano, foi em 2013. Teve da prefeitura depois, mas do Estado, Pra polícia 2013. tem direto, né? Pra polícia tem todo Que ano. era onde eu queria. Eu não queria ir para a prefeitura ou para a escola particular. Hoje já mudou a concepção, mas naquela época não. Eu queria ir lá no Estado, eu queria ir lá mostrar para a rapaziada que podia. Tanto que eu ia lecionar nas poucas vezes que eu fui. E eu chegava na aula e eu tentava dar o melhor de mim ali, com temas transversais, porque eu não dava aula da minha matéria mesmo. O professor substituto é assim. O professor que faltou, você vai lá. E aí eu acabei pensando bem, eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu continuei estudando, porque estudar sempre foi algo que sempre me motivou. Estudar para adquirir o conhecimento. E hoje eu trabalho com outras coisas, mas estudo agora psicanálise, que é uma questão muito interessante também, que abriu o meu horizonte, né? Essa questão da como que funciona a mentalidade humana, por que fazemos o que fazemos, né? Então eu tô nessa aventura aí agora. Fanon era psicanalista? Quem? François Fanon. Sim, francês. Bom, eu sou bacharel em Direito, né? Como assim, cara? Bacharel em Direito? Sou bacharel, me formei lá na Unipalmares, né? Não tenho OAB ainda, protesto pelo fim da OAB, não serve para nada. Sou educador social, já tenho uma cota, né? Já trabalhei em vários lugares, tipo Fundação Casa, Projeto Meninas e Meninas de Rua, né? Já trabalhei com medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, né? Então, eu tenho um giro aí, trabalhei em 2 abrigos também, e atualmente eu estou lecionando aí, né, dando aulas aí com as turmas de CEDESP, que é um Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, que são cursos profissionalizantes gratuitos, né? Então, a gente vem causando, faço parte da formação humana, e lá eu fico com política e direitos humanos, vai segurando, nem gosta, né? E faço rap, né? Faço parte do grupo chamado Fantasmas Vermelhos, e, né, inclusive são músicas familiares, músicas natalinas. Tem uma chamada Bolsonarismo, que eu recomendo. Vixe! Só o nome, né?
Tem um trecho que é fantoche, reprodutor de ideias, escroque pro capital faz média, vomita Paulo Guedes, sobra do Olavo, projeto da elite está causando estrago. Só um trechinho aí, só uma prévia. Sente a pancada. E acho que é isso, né? Tenho 3 filhos que eu amo bastante, e a gente tumultua, a gente tira uma onda, né? A do meio, a Kizzy, é a nossa poetisa, pintora, faz um rap também. Opa, aí Da já, hora, aí do já meio. aí orgulha mais o pai. E o mais velho é Zica, porque ele é do basquete, né? Vixe, Então, só caminho bom E aí. ele é Tá bem street servido. handle. Não, ele adora, ele é streeteiro, basquete Nossa, na é veia. louco. Então a gente vai pras quadras, a gente joga, vai pro sarau, venha do meio comigo. O pequenininho tá pequenininho ainda, então não consegue acompanhar o ritmo, o bang, Vai né? ter as referências certas, né? Faço parte do Fórum Municipal de Hip Hop de São Paulo, né? Um salve aí pra galera do Fórum. Inclusive, graças ao Fórum, né, Municipal de Hip Hop que a gente conseguiu instaurar aí na cidade de São Paulo, com muita luta, o mês do hip hop, né? E que é algo importante para o movimento hip hop, né, no geral. Acontece vários baratos, né? As reuniões com o hip hop são muito mais difíceis que o movimento negro. Se o movimento negro tem treta, Imagina do hip hop. né, o hip hop barato é louco, né? Mas a gente está sempre ali encostando, né? Recentemente eu fiz uns diálogos sobre Solano Trindade na Casa de Cultura Hip Hop Leste, lá na cidade de Tiradentes. Moro lá, né? Na Tira, lá no setor G. Salve para a cidade de Tiradentes. E para Leste, né? É nós, estamos juntos. Zona Leste somos nós. É isso aí. Eu vi que você trouxe um livro. Eu gostaria que você indicasse mais livros além desse aí pra galera. Vamos ver. Tem indicação. Mumia Abu Jamal. Mumia Abu Jamal é um ativista do Partido dos Panteras Pretas, diretamente do Corredor da Morte. É um livro muito importante. Da Angela Davis, lançaram 3 livros. Podem ler os 3 da Angela Davis. Você até fez a citação da Angela Davis, né? Ela é monstra demais. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que traz uma realidade brasileira. Ela que teve muita dificuldade. Primeira vez que eu li esse livro, eu não tinha entendido porque que ela falava da cor amarelada da fome, né? Porque eu nunca passei fome. Meu pai, minha mãe, né, passaram já muitos perrengues, mas eles sempre se esforçaram para que eu, minha irmã, a gente nunca precisasse passar qualquer tipo de necessidade. Um salve aí, mãe e pai, né? Da hora. Então, Quarto de Despejo, ela traz um relato muito forte dessa questão. A preocupação que a Carolina tinha também com a educação, sempre priorizou a questão da escola. Abdias do Nascimento, acho que genocídio, né, do negro brasileiro, importante essa obra. Clóvis Moura, gente, esse Clóvis Moura é terrível. Podem encarar qualquer material do Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, né, que é um livro bastante importante, interessante. Indiquei, né, para reforçar o Malcolm X. Acho que é da hora. Quer também. deixar o Cleverson indicar algum? Não, eu tô só pegando as referências aqui, ó. Eu tô só pegando as referências. Tô jogando aqui, né? Desculpa, me empolguei. Não, isso, mano, velho. vai que eu tô pegando as referências também. Acho que a própria Chimamanda, né? Chimamanda é uma escritora nigeriana. Tem uma obra dela chamada Hibisco Roxo, que é interessante, que ela vai trazer o estrago que o cristianismo, numa perspectiva colonizadora, fez e está fazendo na Nigéria. Uma relação muito interessante assim. O foco é essa questão da relação familiar e por que o pai não fala mais com o avô, né? É uma questão muito pesada, assim, um livro muito interessante. Tem outras obras dela, como Educar Sua Menina, numa perspectiva feminista, né? Que é como se fosse ela falando com a amiga dela como que ela deveria educar a filha dela, né? Então, que o menino não estivesse sendo educado com privilégio, né?
que o contexto ali da casa, do ambiente doméstico, não ficasse apenas para a menina cuidar, né, mas sim de todos que moram naquela residência, enfim. Então, tem muita coisa assim. Para fechar também, a Winnie Madikizela, né, mais conhecida como Winnie Mandela, mas a ex-companheira do Mandela, né, Winnie de capa dura. Winnie Madikizela, a perspectiva dela, porque a gente pega muito, que é importante também, a visão do Madiba, né, luta contra o apartheid, já emendando no do Steve Biko também, que é fantástico, mas acho que é importante, gente, pegar também o olhar da mulher preta, sobretudo na luta contra o apartheid. Então, importante ler de Djamila Ribeiro também, essa questão feminina preta, né? Djamila Desculpa Ribeiro. Aí, falei não, pra caramba, vai que eu peguei várias referências aqui. Peguei várias referências aqui. Não, essa questão dos livros, eu gosto muito de indicar biografias, né? Eu gosto muito de ler biografias. Então, Mandela, os 27 anos que ele ficou preso, saiu e foi direto para a presidência. Inclusive, o livro que eu tenho do Nelson Mandela é com um prefácio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele é historiador e eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu comprei esse livro. Tem até um som do GOG, né? Exatamente. Sim. Falando esse na lenda, FHC. Então. A biografia do Malcolm X, e aí você consegue ter uma dimensão das várias faces que ele teve, porque ele foi um cara múltiplo, ele foi um cara plural, né? Em todas as fases, desde a fase que ele pegou em armas até a fase que ele deixou isso de lado. Inclusive, Nelson Mandela pegou em armas em uma época lá no início, viu que não rolava, deixou as armas de lado. Ou seja, biografias é bem interessante para entender muito mais essa questão do racismo e da luta contra o racismo, né? Djamila Ribeiro também. E eu queria citar aqui um cara que eu tive o prazer de conhecer, que é o professor Carlos Machado. O livro dele, Negros na Ciência. Eu fiquei abismado com tanto de negros cientistas que descobriram muitas coisas. Então, nesse livro dele, professor Carlos Machado, livro Negros na Ciência, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Então você vai ver que o negro, a contribuição do negro, ela é muito vasta, é muito ampla. Vem desde a ciência até a agricultura, etc. Todas as partes da sociedade têm ali a mão do negro. Pessoal, é isso aí. Ó, eu vou colocar na tela todos esses livros, eu prometo. Eu vou buscar essas informações. Vou colocar aí as referências que foi citada para vocês procurarem, tá bom? Né, porque foram muitos, né, não dá para deixar nenhum de lado. Eu acho que se você quiser entender, conhecer sobre o assunto, eu acho que esses livros com certeza vai ajudar você a entender muito mais, beleza? E esse foi mais um Pode Somar com a companhia do nosso irmão Tito. Quero agradecer a presença, irmão, por ter chegado com nós aqui, fez acontecer, o nosso irmão Cleverson Oliveira também. Você é louco, satisfação. Certo? Muito obrigado. Prazerzão tá aqui mesmo. Contribuindo aí, certo? Para essa consciência, para essa semana que nós estamos e parabenizar engajados. A iniciativa ali, da hora. Opa, porque a partir de um ocorrido, você se mobilizou. Isso mostra a importância da gente não deixar passar batido esses paranauê. Exatamente. A gente não pode ficar deixando passar batido. A gente tem que lutar e demarcar posição. E eu parabenizo a iniciativa. Opa, tamo junto. Então, encostei mesmo. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente, tá bom? Ficamos aqui com mais um Pode Somar. Deixa o like, compartilha aí com seus familiares, com seus amigos, dentro da sua sala de aula, com a sua diretora da sua escola. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Rap de protesto, reflexões corrosivo contra o sistema. Fantasmas vermelhos, faço parte daqueles do lado de cada trincheira. Teste pesada, base pancada, sem besteira. Rap sujo, pique madeirada. Rebeldia através da